Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Bom, estamos aqui novamente agora nessa aula extra para falar sobre os SEBAs da educação. Já fizemos uma aula falando sobre os SEBAs da assistência social. O ministério que é responsável pelos SEBAs é o Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Combate à Fome, e ele quem passa a certificação. Mas, como nós falamos no primeiro vídeo, o SEBAS é um documento que ele pode ser estendido a pelo menos 3 áreas e 3 políticas públicas: assistência social, a educação e a saúde. E como prometido, eu já fiz um vídeo sobre a aula extra do SEBAS na assistência social. Esse hoje é sobre o SEBAS na educação e o próximo a gente vai falar sobre o SEBAS na saúde. Lembrando que, como eu disse, a nossa expertise, nossa, estou dizendo Suzana Dicas, terceiro setor, e também do Elas, terceiro setor, é na área do SEBAS da assistência social e da educação. Então, se você precisar aí da nossa consultoria, nós vamos dar consultoria para você no SEBAS da assistência social e da educação. Saúde, por enquanto, não. Então, vamos lá, gente. Relembrando aí o que nós falamos na aula anterior, um panorama geral do que é o SEBAS. Ele é o certificado das entidades beneficentes da assistência social e é um instrumento essencial para que as organizações que atuam nessas 3 áreas da assistência social, da educação e da saúde, elas possam obter essa certificação, concedendo que imunidade de contribuições sociais. E aí, com isso, as organizações vão ter um valor a mais para poder ampliar as suas ações em benefício aí do seu público-alvo, principalmente da população em situação de vulnerabilidade. E aí, isso daqui também estava no outro vídeo, se você não assistiu, assista e vai ver que eles se repetem, porque é o perfil, o padrão. Quais são as imunidades recebidas, né? A organização que obtém o SEBAS, ela pode ter parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, conhecida como cota patronal. A imunidade também na contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e a contribuição do PIS/PASEP. Gente, esses todos são documentações e atribuições contábeis, tá? Então é importante que o seu contador, lembra que eu falei no primeiro vídeo, o seu contador ele tenha conhecimento da contabilidade do terceiro setor. E aí você pode falar, não, mas eu já tenho contador há muitos anos, ele me ajuda em tudo. Cuidado, não desmerecendo o trabalho do seu profissional, ele é um profissional, mas de repente não está habilitado e preparado e especializado no terceiro setor, que tem a sua própria legislação. Então, cuidado com isso, que de repente, na hora que for dar entrada no SEBAS, você pode aí ter problemas para quem não conhece a legislação do terceiro setor. Então, procure sempre um contador que entenda do terceiro setor. Vamos lá. Relembrando aqui também, quem é responsável pelo SEBA, já falamos sobre isso. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, esse nome enorme aí, mas é o MDS, Ministério da Assistência Social, ele que é o responsável, guarda-chuva, e aí cada instituição que atua dentro da sua área de preponderância vai dar entrada aí no ministério específico, seja da assistência social, da educação ou da saúde. Suzana, por que você repete tanto isso? Para gravar e as pessoas entenderem que são essas 3 áreas que pode ser dada entrada no SEBAS. Não vai falar, Suzana, eu tenho minha ONG e a preponderância dela na área do meio ambiente. Não dá para dar entrada. Suzana, eu tenho minha organização, minha preponderância na área da cultura. Não dá para dar entrada. Aí na área da cultura você tem que tentar a lei de incentivo à cultura, né? Enfim, que aí é outro aspecto, é outra situação. Ok, gente? E aí eu trago para vocês também agora um modelinho aqui de ficha de requerimento de entrada de solicitação à certificação na área da educação. E é interessante que esse
esse requerimento aqui, gente, eu pude observar que ele vale tanto para você dar entrada na assistência, na educação ou na saúde. Lá em cima, não sei se dá para ver, ó, mas aqui tem as áreas que você pode especificar, né? Aqui está especificado na área da educação, acho que dá para você ver aí. E aqui embaixo tem outras áreas, né? Assistência social e a saúde. E aí você pode dar entrada com esse mesmo requerimento em outros ministérios também. E aí, claro, tem uma gama de documentos aqui que vão dar entrada, os básicos principais, para a organização, no caso do MEC, da entrada, precisa a organização estar inscrita no INEP, né, no CICEBAS, existe todo o procedimento para fazer esse cadastro. Então, se você é uma organização que atua na área da educação, você precisa estar cadastrada, regularmente reconhecida pelo seu município, fazer esse cadastro no INEP, para que eles possam ter certeza de que você está atuando da maneira correta. Aí você vai enviar ata, estatuto, tem os documentos contábeis, enfim, tem toda a lista aqui, que se você quiser depois eu passo esse requerimento para você, mas no vídeo eu acho que você consegue ver para que você saiba o que você vai dar entrada. É uma gama aqui ó, de mais de 10 documentos. São cerca de 15 ou 16 documentos. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, gente. Espera aí só um pouquinho, que aí eu leio com vocês, para depois não falar, não entendi direito o que está escrito aqui nesses documentos. Deixa eu ver aqui, porque eu vou tentar ampliar para que eu possa ler com vocês esses documentos, tá bom? Então, vamos lá. Cadastro no CICEBAS, que é o que eu falei, reconhecer o trabalho da organização dentro da área da educação, o ato constitutivo da entidade, isso daí ele está falando do estatuto, e no estatuto tem que ter a cláusula de extinção da entidade, que em caso de dissolução, ela vai doar para outra organização da mesma área de atuação, gratuitamente, enfim, isso que é a Lei 13.019 solicita, 2014 e 2015. Item 4, indicação da CNAE na área de educação, tem que ter isso no seu CNPJ, tá bom? Então, tem que ter isso lá no seu CNPJ, indicando a área que a organização está habilitada, porque senão eles vão conferir o CNPJ e vai ver que não é a sua atividade principal, né? Lembra que lá no CNAE tem dois campos de atuação, CNAE primário e CNAE secundário, né? E aí você vai ver a sua área de atuação, educação, se você está dando entrada, tem que ser ela que tem que estar lá como preponderante maior também. Autorização de funcionamento da instituição de ensino, esse é um documento que é fornecido por um engenheiro, por um bombeiro, e aí você precisa procurar e ter essa autorização já, independente de ter o SEBAS ou não. Identificação do corpo dirigente da instituição de ensino, ou seja, quem é a diretoria, o regimento escolar da instituição, relatório de atividades desempenhadas pela mantenedora, todos terão isso, tá? Tanto os SEBAS da assistência, da saúde e da educação, todos precisarão enviar relatório e todos precisarão ter a ajuda de um assistente social para fazer isso. O relatório sintético da oferta de gratuidade, nós vamos falar sobre isso, ou seja, instituições de repente são privadas, particulares, mas que podem favorecer bolsas também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Relação de bolsas de estudos, aí, ó, de mais ações socioassistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, é isso que a gente vai falar. Quais são as bolsas, como é que funciona, né? Quem é que tem direito, quanto por cento de bolsa. Análise do perfil socioeconômico dos alunos bolsistas, isso é uma atribuição que somente profissional da assistência social, ele pode desenvolver e fazer isso, tá bom? Que mais aqui? Análise do perfil socioeconômico dos alunos bolsistas, já falei. Regime contábil adotado, aí precisa ter um contador específico para ele entender do assunto do que está falando. Relatórios de natureza contábil também, é atribuição do contador. Demonstração contábil da gratuidade de forma segregada, atribuição do contador. Quando a gente falar sobre as bolsas, o contador tem que transformar isso em valores contábeis. Parecer de auditoria independente, então lembra que a gente falou, se a auditoria exceder um valor
X, tem que ter o valor, quer dizer, se a receita da organização exceder um valor X, ela precisa ter uma auditoria externa. Receita efetivamente recebida, plano de atendimento na área de educação e inscrição dos serviços socioassistenciais. Bom, esses são todos os requisitos para a gente dar entrada no requerimento aí do SEBAS. E aí, a gente vai ver que na questão da educação, o SEBAS ele é regulado, claro, pelo Ministério da Educação, e a sua obtenção ou renovação vai exigir o cumprimento de alguns requisitos, assim como na assistência e na saúde também. Especialmente em relação à concessão de bolsas, tá? De estudos e benefícios. Pode parecer um pouquinho complicado, a gente vai tentar descomplicar aqui, mas é muito importante que se a organização ela trabalha com questão de consentimento de bolsas privada, né, se é uma organização privada, ela precisa desenvolver aí e seguir esses critérios. E aí vamos ver como é que funciona. Os critérios de concessão de bolsas de estudo, no SEBAS, as instituições precisam destinar um percentual das suas receitas para bolsas de estudo, se ela quiser ter o SEBAS na educação. E aí, essas bolsas vão se dividir em duas áreas, tá? São dois tipos de bolsas que existem, ou 100% ou 50%. Não existe outro tipo de bolsa, ou é 100 ou é 50, tá bom? Não existe meio termo. E aí, para bolsas integrais, 100%, como é que a organização vai fazer? Ou instituição, ou seja, enfim, escola, que seja. Serão concedidas bolsas de 100% a estudantes com renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Então, você vai pegar o salário mínimo do vigente e você vai fazer o cálculo. Se esse aluno e na família dele tiver essa renda familiar bruta, tá? Mensal, de até um salário mínimo e meio, ele vai ter uma bolsa de 100%. Suzana, você está dizendo aí que o teto pode ser ampliado em até 20%. Isso, pode. Desde que seja apresentado um relatório social, assinado por um assistente social com registro no conselho de classe. Porque, enfim, gente, às vezes a gente fala da questão da pobreza e a gente pensa só em questões financeiras, né, que é a socioeconômica. Mas às vezes podem existir outras vulnerabilidades que também vão afetar a questão da família, para que ela não tenha condições, por exemplo, de custear um pagamento de uma escola, no caso de uma escola que é particular. Então, nesse caso, aí precisa da avaliação do assistente social, que vai ter esse preparo para fazer a análise, visitar a família, enfim, fazer uma abordagem correta, sem ferir os princípios de direito e dignidade das pessoas. E aí a gente pode incluir, além dos 100%, mais 20% de benefício de bolsa, desde que haja essa comprovação de um relatório assinado por um assistente social. Então, isso é passível também de ser reconhecido pelo MEC, desde que tenha essa aprovação do assistente social, com registro, claro, no conselho de classe. Então, 100% e pode passar até 20% das bolsas também. Quando que a instituição, que a escola, enfim, quando ela for particular, quando ela cobrar, ela vai poder, por exemplo, dar bolsa de 50%. Vai ser concedido para estudantes com renda familiar de bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos. A mesma coisa, você vai fazer a avaliação, soma os salários, divide pela quantidade de pessoas que tem na casa. Se essa renda per capita, ou seja, por cabeça, for de até 3 salários mínimos, aí a pessoa vai receber uma bolsa de 50%. Suzana, somente 100 ou 50? Isso. Somente 100 ou 50. Não existe outro tipo de bolsa, 75%, não é, ou é integral ou é metade. Tá bom? E aí agora vamos tentar entender um pouquinho, gente, esse processo das bolsas, que ele é meio complexo, mas se a gente analisar e estudar direitinho, a gente consegue entender. Como que funciona essa proporção mínima de bolsas? Para a educação básica e profissional, as bolsas têm concessão de bolsa integral para cada 5 alunos pagantes. Então, para cada 5 alunos que pagam na educação básica, vai ter uma bolsa. Na questão do ensino superior, com adesão ao ProUni, vai ser uma bolsa integral também para cada 5 alunos pagantes. E na educação superior, sem adesão ao ProUni,
vai ser uma bolsa integral para cada 4 alunos pagantes. Então, é importante observar isso, para que na hora do envio dos relatórios não possa haver divergência das informações, senão aí, da diligência, eles devolvem o material, o requerimento para que novamente seja corrigido. Bom, acho que eu passei a parte errada, peraí. Eu fui no lugar errado, gente, peraí. Isso, eu estava nessa página, agora é essa. Isso. Como que funcionam os cálculos? Vamos lá. 2 bolsas parciais, 50%, podem ser contabilizados como uma bolsa integral. Então, 2 bolsas parciais, ao mesmo tempo, podem ser contabilizadas, não tem problema, né? A gente vai ver mais para frente como é que funciona. De repente, tem uma pessoa que está fazendo 2 cursos, ela pode receber a bolsa, não tem problema nenhum, 2 bolsas. Alunos com deficiência. Cada bolsa do estudo integral, concedida a um aluno com deficiência, declarado no Censo Escolar de Educação Básica, ou seja, tem que estar comprovado isso, equivale a 1,2, 1 inteiro e 2 décimos, bolsa integral para fins de cálculo da proporção. A educação em tempo integral. Cada bolsa de estudo integral concedida a um aluno matriculado em educação básica equivale a 1,4 décimos com bolsa integral para fins de cálculo de proporção. Gente, parece complicado, e é complicado, na verdade. Mas tem um exemplo aí embaixo, para a gente entender. E graças à assistente social Juliana Luiz aí, que nos ajudou, esse material aí, a gente está utilizando dela, eu cito no final a fonte, tá bom? E ela fez essa análise, essa interpretação muito maravilhosa, assistente social Juliana Luiz. Exemplo, 5 bolsas para aluno com deficiência, multiplicado por 1,2 é igual a 6 bolsas integrais. Foi isso que a gente quis dizer lá no começo. O exemplo 2, 4 bolsas para os alunos em tempo integral versus 1,4 vão equivaler a 5,6 bolsas integrais. Ou seja, na hora, então, que o diretor, o coordenador, o assistente social, todos estiverem envolvidos para avaliar a questão das bolsas, devem ser levados esses critérios, né? Quem é que tem aluno com deficiência, quem é aquele que está em tempo integral. E aí, isso, analisando, vai gerar a proporção do tipo de bolsa que vai ser oferecido para cada estudante, ok? Bom, quais são os benefícios substitutivos e limites? Se a organização não quiser e for acordar isso com a família, que dê a bolsa. As entidades podem substituir de até 25% do número mínimo de bolsas integrais, por benefícios oferecidos diretamente aos alunos ou famílias, por exemplo, transporte, uniforme, material didático, alimentação, benefícios tipo 1 e tipo 2. Mas para isso tem que ter o consentimento de ambos os lados, né, da família e da escola, e tem que elaborar um termo de concessão para cada aluno beneficiado e converter os benefícios em valores concretos para a prestação de contas. Que eu acho algo bacana, mas que às vezes é muito difícil de gerenciar. Mas aí vai muito de cada família, de cada escola, como vai fazer a gestão disso. Às vezes a necessidade é maior, a gente sabe da alimentação, enfim. O importante é que haja esses benefícios oferecidos, né? Se não houver a bolsa de participação escolar, existem esses outros tipos de benefícios também. Um outro ponto é que existem trabalhadores dentro das instituições de educação que eles podem também receber bolsa. E até 20% dessas bolsas podem ser destinadas para essas pessoas. Olha aí o que diz o texto que a Juliana escreve. Até 20% das bolsas podem ser destinadas a trabalhadores da própria entidade, desde que atenda os critérios socioeconômicos. É claro, aí tem que passar por toda a avaliação, lembra da renda per capita, vai ser de 100%, vai ser 50%, e que a concessão seja estabelecida em convenção ou acordo coletivo, ou seja, está se tratando de um profissional, então isso tem que ser documentado, tem que ser autorizado, enfim, para que não possa ter nenhum problema trabalhista lá na frente, enfim. Então, mas pode acontecer também que trabalhadores tenham bolsa no local, na instituição de ensino, instituição, associação, enfim. Próximo. Vamos lá. Como que vai funcionar a prestação de contas no Ministério da Educação?
Também, assim como na assistência, nós teremos também o relatório anual de atividades. Então, a entidade deve apresentar um relatório detalhado das atividades, sempre do ano anterior, identificando o corpo dirigente e comprovando experiências acadêmicas e administrativas. Ou seja, quem é que está fazendo o relatório? É o assistente social, junto com o pedagogo, junto com o coordenador, junto com o professor, enfim. A gente tem que especificar quem é a pessoa para saber também o know-how que essa pessoa tem, porque o relatório é um documento sério, gente. E aí diz os dois pontos. O cálculo de bolsas é feito com base no número de alunos matriculados no último mês de cada ano. Então, assim, no final do ano, dezembro, esses técnicos vão se reunir, vão fazer o relatório e vão avaliar sempre relacionado ao ano anterior como é que isso funcionou. E aí, por exemplo, caso a entidade não atinja o número mínimo de bolsa exigido, porque precisa atingir, ela deve firmar um termo de ajuste de gratuidade para compensar a insuficiência no ano seguinte. Então, não conseguiu dar conta em um ano, no ano seguinte ela tem que dar conta, porque senão ela vai ser cobrada por isso, porque é critério do MEC para que possa haver a concessão do SEBAS, ok? Bolsas em educação profissional técnica, como é que funciona na área da educação? Para alunos que cursam mais de um curso na instituição, é permitido contabilizar até 2 bolsas para um único aluno. Lembra que eu falei lá no começo? Então, de repente, tem um aluno que está dentro de uma instituição, e aí ele pode ter mais de uma bolsa, até 2 bolsas. Zona está falando de instituições, parece que cobra, mas ONG não cobra. Mas sim, mas tem instituição que não é ONG, por exemplo, tem universidades que é uma instituição, e ela pode comprovar e requerer o seu SEBAS. Por exemplo, se eu não me engano, eu acho que Mackenzie ele tem o SEBAS da educação, e aí ele entra porque Mackenzie é instituição, é privada, enfim. E aí tem o custeio e ele pode ter isenção e ter alunos bolsistas dentro da sua instituição, tá bom? Então, tanto para organizações quanto também para instituições que têm custo e despesas. Bom, relatório de atividades, a gente já falou muito sobre isso, como é que funciona. Tem toda a estrutura, como que faz, como que se desenvolve. Tem uma aula específica só sobre relatório de atividades. E você pode analisar e ver. Eu falo muito do amplo da assistência, do campo da assistência, mas onde difere os cuidados que tem que se ter são as informações relacionadas à parte educacional. Mas é um documento técnico que tem que ser preenchido com o assistente social e junto com o pedagogo, nesse caso aqui da educação. Muito importante, no final dele, não esquecer de assinar com o presidente. Tem gente que eles faz todo o documento e envia sem assinar. E aí volta, porque não está assinado o documento. Então, cuidado, a partir do momento que você preencher, já fica de olho para assinar no final. Lembrando que esse é um documento de responsabilidade aí do assistente social. Bom, vamos lá. Quais são as OSCs dentro da assistência social que são passíveis de certificação do SEBAS? Mais uma vez, reforçando, já falei isso no vídeo anterior, pelo menos 3 modalidades, as organizações que são de atendimento, assessoramento ou defesa de garantia de direitos. E isso está lá na LOAS, no artigo 3, LOAS Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8742 de 1993, gente. Então, é muito importante que as organizações elas estejam alinhadas quanto às necessidades e a solicitação de requerimento para entrada na solicitação ao MEC, nesse caso aqui com a educação. Então, vocês viram que a ênfase maior que o MEC dá é nessa questão de cuidado com as bolsas, né? Com o atendimento. Aí você vai falar, Suzana, e as organizações que atuam com creche, né? Elas não cobram porque são do governo e tal. Aí ela vai dar muito ênfase na questão do relatório em si, da auditoria em si, né, quando o valor passar per capita, aí tem que ter auditoria externa, ok? Então, se atentar bastante isso. E se atentar também às inscrições no INEP, para que o conselho, tanto municipal quanto estadual, reconheça a execução da atividade dentro da área de educação, ok, gente? Bom,
A gente está chegando ao final, essa aula foi um pouquinho mais curta. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os SEBAs na área da saúde. E aí, dizendo mais uma vez, saúde não é nossa expertise, mas nós temos falado sobre os SEBAs. A gente vai trazer aqui para vocês acompanharem também, tá bom? E quero agradecer aí a todos que ficaram com a gente aqui assistindo essa aula. Agradecer a Juliana, a professora Juliana, ela é assistente social. Ela deu aula na escola aberta do terceiro setor, eu fiz o curso com ela. Muito do que eu falo aqui, ó, que eu aprendo com ela, então ela tem sido acima das referências para o meu aprendizado. FEAPAS, né, de São Paulo, Federação das APAES de São Paulo, eu tenho aprendido muito com ela também, com eles. E pesquisas feitas no Ministério do Desenvolvimento Social, combate à fome, né, a família fome, combate à fome. Lá em Brasília, que a gente entra no site, a gente tem acesso às informações. E aí, gente, nós aqui do Dicas e do Elas Terceiro Setor estamos à disposição para te assessorar, para dar consultoria nesse aspecto aí do requerimento da concessão do SEBAS na educação. Se você deseja ter seus SEBAS, entre em contato conosco para que a gente possa aproveitar esse momento de celebrar juntos por essa conquista na vida da organização e da instituição. É fácil? Não é, mas não é impossível. É rápido de adquirir? Não é. Tem que ter paciência, porque pense, não é só a sua organização. Se nós temos mais de 800 mil organizações, existem vários processos que estão dando entrada. Por isso que é importante ter todo cuidado no preparo do documento, porque quanto mais ele retornar pedindo correções, que chamam de diligência, mais tempo a organização vai estar perdendo para poder encaminhar ali na fila dos processos, tá bom? Gente, é isso. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo, a próxima aula que nós vamos falar sobre SEBAS na saúde. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.